Então, primeiramente, né, eu queria começar falando de que como eu me tornei cristão, na verdade, né? Na verdade, desde sempre, desde pequeno, desde quando meus pais se converteram, eu tinha entre uns 5 anos, 4, 5 anos ali, meu pai e minha mãe que se converteram, né? Meu pai, ele tinha os seus ele bebia, minha mãe era uma jovem qualquer, né? Eles eram novos, né? Então, eles me tiveram muito novos. Então, com 5 anos, mais ou menos, meu pai e minha mãe entraram na igreja, né? Então, desde pequeno eu sou envolvido com o ambiente igreja, né? O meu pai e minha mãe sempre trabalhando com Ministério de Jovens e Adolescentes, quando eles foram se aprofundando na fé, né? Começaram a trabalhar como vice-líderes, né? De jovens, adolescentes, crianças. E eu sempre estava junto com eles no ministério que eles estavam, né? Desde, sei lá, no Ministério Infantil, acho que foi o único ministério que era a minha idade e eles eram líderes, né? Porque tirando isso, na verdade, eu sempre estava fora da minha idade. Sei lá, eu tinha 7, 8 anos, eu tava nos adolescentes. Eu tinha 9, 10 anos, 9 anos eu tava nos jovens, junto com eles. E sempre participando das coisas ativamente, né? Porque eu gostava de participar e de estar com eles, né? Então eu me sentia feliz por fazer aquilo. E eu gostava de cantar e tal. Hoje em dia, né, cantar, a gente já. Quem me conhece sabe que já que não é meu dom, né? Então. Mas, falando assim, foi assim. Começou eu aprendendo as coisas sobre Jesus, né? Aprendi muita coisa sobre Jesus na outra igreja que eu ia. Porém, eu ainda era uma criança um pré-adolescente em desenvolvimento. Eu não entendia as coisas realmente como eram e por que eu acreditava, por que meu pai e minha mãe iam na igreja, qual era a base da nossa fé, né? Então, aí em 2018, a gente se mudou de Novo Hamburgo pra Estância Velha, né? E só que a gente continuou mais 2 anos, mais ou menos, indo naquela igreja que a gente ia em Novo Hamburgo, né? E a gente ficou indo 2 anos por lá, nasceu meu irmãozinho, né? Que hoje tem 6 anos. E partindo de 2018 pra cá, em 2020, quando meu irmão nasceu, eu acho que em 2021 a gente entrou na igreja aqui, a primeira igreja batista de Estância Velha, né? E a gente começou a se envolver com as coisas daqui, né? Começamos se enturmando com o pessoal, conhecendo, né, a família Epbev. E a gente foi muito bem recebido, a gente foi muito bem abraçado pela igreja. Então, né, eu nunca vou esquecer, né, do primeiro culto que a gente veio, quando a nossa igreja era em outro prédio ainda. No primeiro culto, o irmão Itamar e a irmã Rosane vieram, né, nos cumprimentar e tal. A gente tinha feito uma visita antes ainda. Foi na primeira visita, na verdade. Na primeira visita que a gente veio, a mãe tava grávida, a gente ainda era da outra igreja. E o irmão Itamar e a irmã Rosane vieram nos receber, né, deram abraço. E no final do culto, o irmão Itamar ainda deu um quiabo pro meu pai. E daí eu nem sabia o que era aquilo. Mas, tipo, eu lembro porque, tipo, foi um momento marcante. Foi o começo da caminhada, né, com a igreja. E depois daí, quando a gente saiu lá, encerramos tudo com a igreja lá de Novo Hamburgo, que a gente resolveu entrar na igreja na PIBEV aqui, né, em Estância Velha. E a gente foi muito bem recebido pelo pastor, né, pela comunidade como um todo. E a gente se sentiu bem. E eu, Brian, como adolescente, né, comecei a vir nos adolescentes, né, da igreja. Comecei a participar, me envolver. Os líderes, né, a Ju e o Fábio, eles eram nossos líderes dos adolescentes, né, nesse ano de 2021. E a Ju, ela foi uma pessoa que, tipo assim, ela me abraçou e ela começou a querer me envolver com as coisas dos adolescentes, né? Então eu comecei a participar dos encontros com eles ali dos adolescentes nos sábados. A gente começou a estudar, fazer estudos da Bíblia e tal. E o primeiro estudo, que foi o estudo que marcou a minha vida, porque foi o estudo que fez eu tomar a decisão de eu me batizar, né? Que foi o estudo do livro de João, com a Ju. E a gente tava fazendo o estudo do livro de João ali, e daí a gente tava quase finalizando já o livro de João, acho que era capítulo 17, por aí. E daí a Ju veio era eu e mais uns adolescentes, eu acho. E a gente fazia esse estudo. E eu achava muito legal, porque, tipo, era um compromisso que a gente tinha de estar ali, né? Então eu fui aprendendo sobre isso, sobre ter o compromisso e aprendendo o porquê, quem era Jesus, né? E daí, nesse meio tempo, quando a gente tava finalizando o livro, a Ju fez uma pergunta pra mim, né? Ela falou assim: Ah, Brian, no final do ano a gente vai ter um batismo, né? Na praia, em Xangri-Lá, que ia ter um retiro.
E daí ela falou assim, a gente vai ter o batismo de 4 ou 5 pessoas. E daí ela falou assim, acho que era 4. Ela falou assim, o que que impede de ter uma quinta pessoa pra se batizar, né? E daí eu fiquei assim, tipo, não entendendo, né? Já tendo entendido, mas tipo assim, será? E daí eu, como assim? Ué, tem 4 pessoas, tu tá fazendo isso com a gente, né? Tu não quer também se batizar, né? Só que esse já era um desejo que eu tinha, mas eu ficava naquela questão, bah, será que não tem que ter uma idade mínima, não tem que ter 18 anos pra se batizar, né? Ah, será que realmente eu tô preparado pra isso? Só que aquilo já era uma coisa que ardia no meu coração, de eu querer me batizar e tomar essa decisão, né? E a Ju falou, Brian, o batismo, ele é a tua confissão de fé pública. Tu tá assumindo pras pessoas que não é mais o mundo que te pertence, mas sim Jesus Cristo, né? Então que eu morri pro mundo e tô nascendo pra Cristo. Então foi um momento muito marcante. E daí a gente começou o estudo do batismo ali por um tempo. E daí, em dezembro, né, de 2021, se eu não me engano, eu sei que foi no domingo. Ou foi 12 do 12 ou foi 13 do 12 de 2021 que eu me batizei, né? Se batizou eu e mais 4 ou 5 pessoas, eu acho. Que daí acho que teve mais uma pessoa que decidiu se batizar ali na praia. Então foi um momento muito marcante pra mim, foi como se fosse uma vitória, né? Então, não foi como se fosse uma vitória, na verdade. Foi uma vitória, né? Foi o passo que mudou a minha vida, né? E mudou a minha percepção e eu realmente conheci Jesus de verdade.